No fim de setembro de 2007, Igor Petrov, morador de Samara, foi achado na rua vestindo só cueca. Folhas secas de outono ficaram presas nelas. O corpo estava coberto de arranhões e feridas rasgadas. As mãos, pernas e abdômen estavam sujos de lama, indicando que alguém o arrastou pelo chão. Igor foi gravemente espancado. Ele mal recobrou a consciência, mas não tinha forças para se levantar. Tudo estava embaçado diante dos olhos, sem roupas, sem carteira, nem mesmo documentos. Uma senhora idosa se inclinou sobre o homem, ela o olhava com medo, e se ele não tivesse se mexido, com certeza o teria tomado por um cadáver. A mulher não ficou indiferente ao destino de Igor e chamou a ambulância. Descobriu-se no hospital que o paciente estava gravemente intoxicado devido a uma grande dose de substâncias psicotrópicas. Casos assim geralmente terminam em óbito, mas os médicos da unidade de terapia intensiva fizeram tudo o possível para salvar a vida do paciente. E conseguiram. Como Igor acabou semiconsciente e quase nu em um tapete de folhas ásperas, ele não se lembrava. Só lembrava do que aconteceu antes daquele momento. Pela manhã, ele entrou em um bar local para beber e quando saiu, tendo parcialmente saciado a sede com conhaque, acendeu um cigarro. Um desconhecido se aproximou dele imediatamente e pediu dinheiro para a bebida alcoólica. Disse que não tinha nada consigo, pediu ajuda. Seja gentil, me ajude. Petrov ajudou. O desconhecido satisfeito foi ao bar, mas não queria deixar seu salvador sem agradecimento. Ele foi para casa, pegou uma garrafa de cerveja já aberta, colocou-a em uma sacola xadrez e voltou ao local onde encontrou Igor. Igor ainda estava lá. Ele aceitou o presente e imediatamente levou os lábios com avidez à cerveja gelada. De uma só vez, ele bebeu metade da garrafa, depois apagou e só acordou algumas horas depois. A questão é que o desconhecido não foi generoso à toa. Ele misturou azaleptina na cerveja. O plano seguinte era este: roubar o homem ingênuo e deixá-lo literalmente sem calças deitado na rua. Só depois, no início de 2008, Igor descobre o nome de seu agressor, Sergei Kuznetsov. Ele se tornará conhecido em toda Samara. Igor Petrov foi a 7ª vítima do maníaco de Kryachevsk e o único sobrevivente. Antes dele, Kuznetsov tirou a vida de 6 homens. Em 2007, moradores de Samara procuraram a polícia para registrar o desaparecimento de familiares, pais, maridos e filhos. Os policiais suspeitaram de uma conexão entre os desaparecimentos. No entanto, não havia notícias dos homens, ninguém os via nas ruas, nem encontravam corpos, por isso a versão dos investigadores sobre um maníaco parecia infundada. Tudo mudou quando Alexander Oreshkin desapareceu. Num dia de semana, sua esposa Galina chegou em casa do trabalho e não encontrou o marido lá, que normalmente chegava antes dela. Galina, preocupada, ligou para Alexandre. Ele atendeu e ela perguntou: "Onde você está?" Respondeu que estava na estrada e que estava tudo bem com ele. A esposa ficou confusa. Que estrada era essa? No entanto, o tom calmo de Alexandre ainda a tranquilizou um pouco. O tempo passou. 1 hora, 2, 3. O tão esperado toque na porta não aconteceu. Galina entrou em pânico novamente, mas desta vez ela não conseguiu ligar para casa. Mais tarde ele sumiu do radar e a voz robótica repetia: "O assinante está indisponível." No dia seguinte, Galina Oreshkina procurou a polícia e começaram as buscas ativas pelo homem. Muito foi feito rapidamente. Os policiais encontraram o amigo de infância de Alexander com quem ele se encontrou naquele dia fatídico. Para obter informações importantes, muitos moradores de Samara foram interrogados, e a própria Galina, sem perder a esperança, até recorreu a uma vidente. No entanto, em vão. O camarada Alexander Oleg garantiu à polícia que após o encontro, Oreshkin foi direto para casa, e os acontecimentos seguintes naturalmente permaneceram desconhecidos. Nenhum dos transeuntes, ao olhar para a foto do homem desaparecido, conseguiu dizer nada que pudesse ajudar a investigação. A vidente também, é claro, não forneceu a Galina nenhuma informação precisa, apenas a consolou um pouco. Seu marido está em cativeiro e só será encontrado depois de 3 meses. Galina não desistiu. Ela queria muito que a pessoa amada voltasse logo para casa, libertando-se do cativeiro. Todos os dias, várias vezes, ela ainda discava o número do marido, mas sem resultado. O aparelho do assinante estava sem cobertura. Uma vez, em vez da frase odiosa, ela ouviu toques. Isso parecia um milagre, e a mulher ficou tão feliz que perdeu o fôlego. Infelizmente, ninguém a respondeu, mas o simples fato de que finalmente havia sinal despertou em Galina o desejo de descobrir a verdade. Onde estava o marido dela todo esse tempo? Alguns dias depois, finalmente uma voz soou do outro lado da linha, mas não era masculina, era feminina.
Galina ficou surpresa, é verdade, mas não fez nenhuma pergunta, não queria assustar a desconhecida. Em vez disso, ela imediatamente informou aos funcionários da polícia que o telefone do marido, ao que tudo indica, agora pertence a outra pessoa completamente diferente. A nova dona do telefone foi encontrada rapidamente. Era Olga Tabatkova, que trabalhava como faxineira em um pequeno mercado. Quando perguntaram onde Olga conseguiu o celular, ela respondeu que um amigo lhe deu de presente. Posteriormente revelou-se o nome completo do amigo, Sergei Kuznetsov. Na delegacia, logo obtiveram os dados necessários sobre o indivíduo. Sergei Vladimirovich Kuznetsov já havia sido responsabilizado criminalmente anteriormente por tentativa de homicídio. De acordo com a conclusão da perícia forense, ele foi considerado inimputável e passou por tratamento em uma clínica especial por um tempo. Quando os psiquiatras o consideraram curado, o liberaram tranquilamente. Olga Tabatkova disse aos investigadores que Kuznetsov a encontrava todos os dias depois do trabalho. Assim, surgiu a oportunidade de pegá-lo de surpresa. Na hora marcada, os agentes armaram uma emboscada perto da loja onde trabalhava a amiga de Kuznetsov. Perto do anoitecer, eles notaram que um homem, parecido com o novo suspeito, se aproximou da loja e acendeu um cigarro. Durante algum tempo, os agentes apenas o observavam, mas depois saíram rapidamente do carro e o imobilizaram. Foi decidido fazer uma busca no apartamento de Kuznetsov, e o que conseguiram encontrar lá já não deixava dúvidas. Acabava de cair nas mãos da polícia um verdadeiro maníaco. O dono do apartamento claramente sofria da síndrome de Plyushkin. Tudo estava coberto de coisas. No meio de uma enorme pilha de roupas, viam-se suéteres masculinos, camisas, calças, chapéus, sapatos e até meias com um cheiro característico. Tudo bem usado, alguns lugares até com sangue. Escondidos nessa massa densa de tecidos estavam relógios de pulso, correntes de metal e telefones celulares. Além disso, no apartamento de Kuznetsov foram encontrados documentos de homens que estavam sendo procurados por toda a cidade há vários meses. Aqui também foi encontrado o passaporte de Alexander Oreshkin. A vizinha de Kuznetsov, Irina Makushina, compartilhou prontamente com a polícia suas antigas suspeitas sobre o apartamento dele. De lá sempre vinha um cheiro de algo podre. Ela e a irmã pensavam que ele guardava cadáveres ali. Como ficou claro, a mulher também procurou a polícia, mas nenhuma medida foi tomada. E foi por isso que a residência misteriosa, cujo dono fechou as janelas com grandes placas de ferro, guardou esse terrível segredo por vários meses. Irina comentou sobre o vizinho, dizendo que o olhar dele era assustador e ele sempre usava roupas esfarrapadas. Nós temíamos nos envolver com ele. Quando o maníaco foi levado para a delegacia, ele negou por muito tempo, porque eu precisaria dessa atividade criminosa. No entanto, quando lhe informaram sobre as inúmeras provas que já seria insensato contestar, ele confessou tudo. Sim, era ele quem caçava homens de Samara. Ele escolhia vítimas idosas e de meia idade. Aproximava-se delas com uma pergunta casual, como: "Você poderia me oferecer um cigarro?" Ele conquistava a confiança dos coitados, indagando sobre suas vidas familiares e assentindo de modo participativo. E, por sua vez, compartilhava sua própria alegria. Dizia que teve um filhinho recentemente e queria comemorar. Kuznetsov carregava garrafas de cerveja ou vodka com substâncias psicotrópicas potentes previamente misturadas. Nenhum homem conseguia recusar uma proposta dessas e, com isso, assinava sua própria sentença de morte. Quando bebia, a vítima enfraquecia bem na frente dele. Kuznetsov pegava o ônibus e levava o homem para a periferia da cidade, onde ninguém poderia atrapalhar seus planos. O maníaco tirava quase toda a roupa da vítima, pegava objetos de valor, inclusive documentos, e ia embora, deixando o companheiro de bebida deitado no chão frio. Após algum tempo nessa situação, os homens semidespidos morriam intoxicados. Assim, na consciência de Kuznetsov, pesavam 6 vidas perdidas: Samilin, Oreshkin, Chernychev, Alexeev, Pudovkin e Deinekin. Corpos de homens, majoritariamente decompostos, foram encontrados na região de floresta da fazenda estatal Volgar. Um dos crânios pertencia a Alexander Oreshkin. Como a vidente previu, o marido de Galina realmente foi encontrado exatamente 3 meses após seu desaparecimento, só que já não estava mais vivo. O investigador também se intrigou com uma questão: qual o propósito por trás desses crimes? O maníaco deu de ombros: "Não sei", e depois de pensar um pouco acrescentou: "Simplesmente odeio pessoas que bebem." Os parentes de Kuznetsov disseram que ele sempre foi uma pessoa fechada. O maníaco nasceu em 1974.
Já com 5 anos de idade, ele começou a se inclinar para o roubo. O pequeno Serioja roubava dinheiro do casaco do pai. Ele respondia vagamente à pergunta, por que do pai? Não sei, quero que fiquem comigo. Aos 14 anos, ele cometeu seu primeiro crime. Junto com o irmão, que também não tinha 18 anos, atacou um motorista de táxi. Justamente após isso, ele foi registrado no ambulatório de psiquiatria e neurologia. Quando adulto, Kuznetsov gostava de vasculhar lixões, às vezes nem se importava em comer um sanduíche que alguém tinha deixado pela metade. Ele nunca tinha dinheiro suficiente, o que o obrigava a economizar. Para não pagar pela passagem de sua amiga Olga Tabashkova no transporte público, ele inventou uma maneira incomum de transportá-la. A mulher sentava-se em uma grande bolsa de compras e ficava lá até que eles saíssem do ônibus ou do trem. Estranhamente, porém, nenhum dos passageiros notou essa, ao que parecia, óbvia artimanha. O julgamento de Kuznetsov continuou até maio de 2009 e ele foi novamente considerado inimputável e foi submetido a tratamento compulsório em um hospital psiquiátrico. O maníaco de Kriajski foi diagnosticado com esquizofrenia. Kuznetsov ainda está hospitalizado. No entanto, como os pacientes agressivos são liberados quando percebem que ficaram mais calmos e já não representam grande perigo para a sociedade, não está descartado que algum dia ele possa voltar a ser solto. O advogado do maníaco concordou com a decisão do tribunal, ressaltando que seu cliente não é culpado de nada e que os pertences dos homens desaparecidos ele encontrou por acaso no lixão e levou para casa.